Olá, pessoal, uma boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje será uma live com a doutora Daiane. Vamos aguardar a doutora Daiane entrar. Vamos falar um pouquinho sobre o direito previdenciário, sobre a previdência, sobre esse retorno do INSS que volta e não volta, esses peritos que, entre aspas, cruzaram os braços, argumentando que não há estrutura para retornar com as perícias, que os consultórios não estão estruturados com a devida precaução. Então, diante disso, muitos peritos não voltaram à ativa. Cumprimento aí a Leda, um forte abraço, uma boa noite. Doutora Daiane acabou de entrar. Deixa eu procurar aqui onde está o fone. Tudo bom, doutora Daiane? Vou fazer aqui o convite. Quer pegar aqui na minha bolsa, Luiz Paulo? Hoje o Luiz Paulo só assessorando aqui. Ai, que é esse daqui, rapaz? Estamos aguardando aqui a doutora Daiane, já fizemos o convite. Tudo bom, doutora? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Vou ajeitar aqui, caminhãozinho. Vou colocar aqui o fone. Fica melhor. Estamos aqui no escritório, a internet daqui tem hora que oscila um pouco. Vamos ver se hoje ela não vai nos decepcionar. Vamos lá. Como a senhora está? A senhora, né? Olha que peso. Senhora, que formalidade. Eu tô bem, graças a Deus. Só nessa confusão do INSS, né? De tira casaco, bota casaco, como a gente gosta de brincar. Mas eu estou bem, graças a Deus. Mas que luta tá esse INSS, né? Eles não querem, na verdade, assim, não é que eles não querem, né? O pessoal, os peritos e alguns servidores também, que falam que não tem segurança para retornar, né? Mas, de qualquer forma, é um serviço essencial, né? A gente precisa do INSS funcionando. Não, com porque certeza. Também, principalmente as perícias, eles deram uma forma de não parar os benefícios, mas é muito difícil, tem sido muito difícil para quem está requerendo auxílio-doença ou BPC, né, para a pessoa com deficiência, tem sido muito difícil conseguir aquela antecipação, né? Então acaba gerando essa dificuldade. Então, por isso que a gente precisa do retorno das perícias, né, e também alguns serviços, por mais que tenha online, né, tem alguns segurados que não têm conseguido fazer a senha também, por alguma inconsistência no sistema, e aí acaba gerando essa necessidade do INSS aberto, né, porque de fato é um serviço essencial que precisa estar aberto. Com certeza. Né, em que pede toda a nossa situação, mas se a gente arrumou, né, medidas para deixar aberto todos os outros serviços que são essenciais e os que não são essenciais, né, então a gente precisa que o INSS também tenha esse bom senso, na verdade, né? Porque, na minha opinião, é um bom senso que a gente precisa ter, porque sem o serviço do INSS ativo acaba complicando um pouquinho para o segurado, né? Com certeza. Doutora, e como essa live vai ficar aí gravada, eu peço que a doutora venha se apresentar novamente, já que estamos aí no Instagram comum entre o nosso, né? Então, se apresente. Eu envio para todos os contatos do WhatsApp, eu digo, né, que é uma doutora de São Paulo, previdenciarista. Queria que você se apresentasse. Com certeza. Bom, meu nome é Daiane, eu sou advogada previdenciarista, trabalhista, trabalho também com cível aqui na região da capital de São Paulo, e nós nos conhecemos através das redes sociais, né? E é uma amizade muito legal, muito bacana nesse sentido, porque a gente desenvolveu essa parceria, essa amizade, e a gente acaba se
se ajudando nesse sentido, trazendo um pouquinho de informação também nos nossos perfis para poder auxiliar, né, os clientes, não só os clientes, mas a população no geral. Com certeza. Porque, como até a gente comentou, né, está difícil para a gente entender, né, imagina, imagina para a população. Né? Então, a verdade, nosso objetivo de hoje é trazer um pouquinho de informação para vocês. Eu até brinquei hoje com a doutora Tsunamita hoje de manhã, que eu falei para ela que assim, nem eu estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Mas a gente tenta orientar, né? Porque, na verdade, a gente tem essa previsão, sim, de que eles retornem essa semana, né? Hoje já começou, né? Eu estou acompanhando as notícias, né? E pelo que foi divulgado pelo Ministério da Previdência, algumas agências no país já retornaram, né? Alguns peritos, não a quantidade que eles esperavam, mas eles têm a expectativa de que essa semana já comece a normalizar um pouco, porque até adentrando no assunto, se a doutora deixar ou se quiser fazer alguma consideração antes, mas adentrando só no assunto de que, assim, o certo seria eles terem retornado na semana passada, dia 14, porque eles vinham também desde junho, final de junho, fazendo essa questão de toda vez que eles colocavam uma data, eles prorrogavam, colocavam uma data, eles prorrogavam. E aí, no dia 14, né, de fato, o governo falou que não, que eles tinham que retornar. E acabou que, pelo menos aqui em São Paulo, né, onde eu atuo mais, a gente teve uma liminar que o sindicato conseguiu e obstou o retorno deles aqui em São Paulo, então somente no dia 14. Né? Mas aí também, no dia 15, já caiu a liminar, eles deveriam voltar também. E aí começou uma confusão geral no país inteiro, né? Porque, na verdade, as agências estavam com os servidores lá, mas não deixavam a população entrar. Né? Então, acabou assim, sendo uma abertura que não funcionou. E essa semana, na verdade, na sexta-feira, eles colocaram uma pedra e falaram assim: não, agora acabou, né? A gente tem a decisão favorável, vai ter que retornar a partir de segunda, né? Que no caso hoje, o servidor que não voltar já vai levar falta, eles estão trabalhando também com a questão de aplicar a sanção disciplinar, né? Porque, na verdade, eles precisam mesmo que os servidores se adequem à situação e retornem ao local, né? Porque sem os servidores trabalhando fica um pouquinho complicado para a gente, como eu comentei no começo. Não, verdade. Eu queria aqui cumprimentar quem está aqui nos acompanhando. Acabou de entrar aí a Lidiane, a Tayama, a Dalila, o Moisés, o Honório, José Honório, a Elza. Gente, uma boa noite para todos vocês. A Hélida, a Leda, uma boa noite. Estamos aqui, a doutora Daiane começou a falar um pouco em relação ao retorno do INSS. Estamos aqui nesse dilema onde até mesmo alguns advogados estão perdidos, porque vem eliminar, cai eliminar, e afinal, o INSS voltou ou não voltou? Então ela está nos situando em relação a isso. Doutora Daiane, agora um ponto bem delicado são as pessoas que já estavam com perícias agendadas para essas datas, porque a gente sabe que demora os agendamentos. No caso, semana passada era a previsão do retorno. Aí essas perícias elas foram canceladas. Aí a orientação do INSS foi que eles ligassem para o 135 e fizessem um novo agendamento. E agora, como que fica essa situação, hein? Então, a questão é que, assim, o que eu tenho comentado até com os meus clientes, eu tenho alguns clientes que estão nessa situação, né, de agendar a perícia. Falei, olha, é difícil a gente pontuar de quando que, de fato, eles vão começar a atender, porque, assim, em tese já era para ter começado desde a semana passada. Sim. Então, é complicado porque, assim, não é que a gente não tem um prazo, o prazo já foi estabelecido, que foi na segunda-feira da semana passada. A gente está uma semana nesse impasse aí deles, porque, na verdade, em tese, era para ter retornado as atividades há uma semana. Né? Então, assim, hoje era para a gente já ter uma regularidade nas atividades. Então, é complicado a gente pontuar, porque, assim, é para voltar. A orientação é voltar. Então,
por isso que eu até comentei, que assim, a expectativa que o Ministério da Previdência tem é que essa semana, no decorrer da semana, as coisas vão se normalizar dentro daquilo que eles haviam previsto. Porque, na verdade, também até interessante comentar que assim, esse primeiro momento de retomada, ele não era para todas as agências. Uhum. Já era reduzido, porque era em algumas agências que eles já tinham autorizado, mesmo pelas questões de medida de segurança, pelas adequações. Então, não seria todas as agências que retornariam. Né? Então, assim, num primeiro momento já teria essa defasagem de retorno de atividades. Só que aí, mesmo essas agências, a gente teve essa questão que a gente tem acompanhado, né? Tem passado bastante nas mídias também, eu tenho visto. Então, assim, eles não normalizaram. Então, a tendência qual é? Pelo menos assim, o que eu tenho pensado. Acredito que o judiciário não vá mais determinar, né, nenhuma suspensão de retorno. Então, provavelmente para a próxima semana, pelo menos, eles já voltarem à normalidade das atividades naquelas agências autorizadas. Uhum. Infelizmente, a gente vai ter que fazer a remarcação. Né? Esses dias que não estão abertos, esses dias que não forem feitas as perícias, o segurado vai ter que reagendar. Né? O que é Que complicado, porque na verdade doloroso. vai ter que ser, né, depois numa data mais para frente, porque as pessoas estão fazendo esses agendamentos já, Sim, né, há algum tempo desde que liberou, já faz, acho que basicamente em agosto, mais ou menos, eles já liberaram para começar a fazer os agendamentos. Quem ia pedindo a prorrogação, no sistema já constava também a possibilidade de fazer já a marcação da perícia, porque era essa a previsão de retorno. Né? Então, assim, é complicado, porque até na semana passada mesmo, eles publicaram um edital falando de uma convocação para marcar perícia, e eu depois vi. eles mesmos já cancelaram no outro dia. Então, Demorou, assim, eu acho que demorou nem 24 horas, né, doutora? é bem rápido, mas assim, é basicamente. Eu estou me sentindo agora como no começo da pandemia. Que um dia a gente dormia, quando a gente acordava, tinha uma outra legislação, tinha uma outra MP, uma outra coisa. Então, foi nesse Verdade. passinho, né, infelizmente. Então, qual que é a orientação? A orientação tente ao máximo resolver o que você tem para resolver digitalmente, né? Quem consegue resolver, eles basicamente liberaram quase todos os serviços que antes a gente precisava até ir presencialmente, eles liberaram. O que ficou ainda nesse sentido foi as perícias, porque os peritos não quiseram de fato se adequar e fazer perícia online, né? Uhum. Eles não quiseram fazer. Então, essa questão da perícia online ficou em stand-by, e agora que determinou o retorno, então o que a gente tem? Focar basicamente naquelas pessoas que precisam marcar a perícia. Né? Quem não precisa agendar a perícia, tente resolver, né, pelo sistema, pelo digital mesmo, né? Que a gente faz através do meu INSS, tanto o aplicativo como o site, ou através do telefone 135. O 135 é uma central de atendimento que demanda muito tempo você ficar ali esperando. Né? Então, eu sempre falo, foque nos aplicativos, porque você consegue resolver bastante coisa por Melhor, ali. né? Então, Com pessoal, certeza. fica a dica aí para quem está nos acompanhando, você que tinha algum agendamento no INSS, ou tem algum conhecido, um pai ou uma mãe que seria, né, agendado para a semana passada ou essa semana agora e que realmente houve esse cancelamento, não desista, faça realmente um novo agendamento ou pelo 135 que tem aquela demora ou até mesmo pelo aplicativo, né? A tendência é que tudo venha a se regularizar de acordo com as informações nessa semana que vem, mas nada é certo, né, doutora, ainda? Nada Com certeza. com a E data se fixada. possível, assim, se eu até eu oriento assim, por mais que tenha uma data mais próxima, é até interessante jogar um pouquinho para o começo do mês, a gente já está no dia 20, né? 21. Então, 21. jogar um pouquinho para o começo do mês que vem, até para dar mais uma semana aí para de fato regularizar, porque eu acredito que para a próxima semana, pelo menos, a gente já tenha a resolução desse impasse. Né? Porque agora não tem muito como correr. Eu acredito que o judiciário já meio que já se posicionou quando falou na semana passada sobre a liminar que ele tinha concedido num dia e no outro ele já revogou.
né? Porque, assim, o Ministério da Previdência, ele comprova que fez a fiscalização das agências, que fez as adequações, né? Então, assim, mais do que isso, infelizmente, também não tem como eles oferecerem, que é da mesma forma como qualquer outra empresa, qualquer outro local que a Verdade. gente vai, É, né? mas Então, assim, só para situar quem está nos acompanhando e quem vai assistir a live, o que acontece, pessoal? Os médicos, os peritos, né, a maior parte deles se recusaram em voltar para os consultórios, para o INSS, para fazer as perícias, sob esse argumento aí, que não teria estrutura, não teria o preparo né, em relação a toda essa pandemia. Então, daí que surgiu esse impasse, uns cruzaram os braços, e aí que entrou liminar, que entrou o sindicato nessa luta. Porém, de acordo com informações, tudo já está normalizado e as estruturas já foram até já estão prontas, no caso, né? Para poder receber os usuários. sim. Espero, É, doutora. assim, basicamente, né, é isso. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de informação agora, né? E o que a gente tem de informação é justamente isso, né? Que haveria essa fiscalização direitinho, até o Ministério Público já havia fiscalizado também, e que aparentemente não haveria nenhuma questão que impossibilitasse nessas agências que já foram determinadas pelo INSS, pelo Ministério da Previdência, o retorno para as atividades. Então, basicamente, seria isso com relação a esse retorno, que infelizmente, assim, de informações mais do que isso, no momento a gente não tem. Ninguém tem, Mas né? quais seriam as orientações? Marcar a perícia, quem precisa passar pela perícia, né, vai ter que reagendar ou ainda agendar, né? É importante a gente fazer esse agendamento. De qualquer forma, a gente tem pessoas que conseguiram a antecipação, né, do auxílio-doença e também do BPC-Loas, mas de qualquer forma essas pessoas vão precisar passar pela perícia até para verificar se haverá uma diferença para receber, porque eles só fizeram a antecipação no caso do BPC de R$ 600 e no caso do auxílio-doença de um salário mínimo, então 1.045. Então a gente precisa verificar se há de fato essa questão da pessoa que ficou afastada, se ela tem direito a receber uma diferença, e até mesmo porque no começo eles não estavam concedendo, teve muitas pessoas que fizeram um novo pedido. Então, quando ela fez um novo pedido, pode ser que tenha passado ali um mês ou dois, quando eles concederam, e eles não pagaram o retroativo. Então, a gente precisa verificar isso também, porque é interessante. E no BPC Verdade. Loas também é a mesma coisa, né? Porque como só está recebendo R$ 600, e também tem a previsão que esses R$ 600 de antecipação só vai até dezembro, da mesma forma como o auxílio Auxílio, emergencial, aham. né? Que eles já colocaram. Então também é importante por causa disso, porque se a pessoa não correr atrás também para ver como é que está rolando o seu BPC, né? No caso de pessoa com deficiência, é interessante ver porque quando chegar dezembro vai receber a última parcela, janeiro eles já não vão antecipar, então vai acabar ficando sem receber o valor, né, do benefício. Então, por isso que é importante verificar a situação, porque eles falam também que quem é pessoa com deficiência, no caso do BPC, eles já abriram exigência na maioria dos casos, né? Porque como eles estão dando andamento nisso, quando eles concederam a antecipação, eles já abriram a exigência do segurado agendar uma perícia quando do retorno das atividades. Então a gente precisa ficar de olho nisso também, porque isso pode impactar, né, na questão do recebimento do valor. Pelo menos até o final do ano é uma questão garantida, né, para quem está recebendo o BPC-Loas, mas de qualquer forma, né, a gente já está em setembro, rapidinho passa, então é importante sim. Rapidinho. Rapidinho passa, então é importante sim a gente marcar a perícia. Tá? Então, nesses casos, é importante, novamente, entra no site ou entra no aplicativo do meu INSS. Quando você acessa, você tem a possibilidade de ver os requerimentos e lá consta se tem uma carta de exigência, né, que a gente chama, que na verdade é uma notificação para você apresentar algum documento ou agendar uma perícia, enfim, vai estar tudo lá. Então é importante que tenha esse acompanhamento para não ser surpreendido lá na frente com a falta de cumprimento dessa exigência que é a de marcar a perícia.
Beleza. Doutora, e além desse impasse todo, desse retorno do INSS, dos peritos, das perícias, dessa estrutura toda, quais são essas novidades, essas atualizações da Previdência para quem está aí nos acompanhando? Então, a gente teve uma novidade também agora no finalzinho do mês, né, no começo agora de setembro, que eles estão chamando de pente fino de novo, a gente tem ouvido muito isso, mas na verdade, o pente fino, na verdade, é focado em determinados benefícios, juntar documentação atualizada, principalmente BPC-LOAS, para comprovar a condição, né, que preenche os requisitos, principalmente da pessoa da renda. Então, eles estão fazendo essas exigências também nos benefícios, alguns benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então, também tem que ficar ligado nisso, porque eles falam que vão fazer o envio postal, eles já fizeram uma parceria com os Correios para encaminhar isso, tanto de forma postal como de forma digital, para o segurado, de uma forma ou de outra, ficar ciente do que está acontecendo. Então, é sempre importante, para quem recebe algum benefício, verificar, tá? Porque eles falam que são esses benefícios, mas pode ser também que algum outro eles falam porque eles têm falado muito em endereço desatualizado. Então, é importante ver, porque às vezes está constando lá que você precisa encaminhar esse documento, e esse documento ele pode ser encaminhado tanto de forma digital, pelo próprio site do INSS, o aplicativo, ou eles fizeram lá também no INSS, que eles estão chamando de um drive-thru, que a pessoa passa e deixa lá, né, o documento sem necessitar de fazer um agendamento ou entrar lá dentro da agência. Na verdade, o agendamento precisa ser feito sim, né? É um agendamento que você faz ou pelo 35 ou pelo site, para passar para a data e horário que você vai passar para deixar essa documentação original. Do- Mas, se você conseguir encaminhar isso de forma digital, não há necessidade de ir lá pessoalmente. Então, por hora, o que eles têm falado muito é com relação a essa questão de atualização. Tem previsto também para a questão de prova de vida também, de já começar a retornar essas Doutora, questões. só um momento. Em relação a essa questão da atualização, isso é tão sério que geralmente quando o INSS ele vai cortar algum benefício, ele geralmente faz um comunicado antes, ele tenta investigar, ele tenta fazer um pré-aviso antes. E muitas pessoas têm o benefício cortado e são pegas de surpresas porque muitas não acompanham meu INSS, não atualizam o endereço. Então, gente, essa questão do LOAS ou aposentadoria por invalidez, realmente está acontecendo esse pente fino, não só nesses benefícios, como até mesmo no auxílio emergencial. Constantemente ocorre esse pente fino, onde que eles querem que a pessoa prove, né, que faz jus àquele benefício. Então, eles estão realmente dizendo, né? Ficam ligados em relação ao endereço, fiquem ligados em relação às mensagens e está sempre aí atualizando para não ser pego de surpresa. Doutora, tivemos um caso desse aqui no escritório, de uma pessoa que recebe o LOAS e que de uma hora para outra teve o LOAS cortado, sem nenhum aviso, não, do nada. Mas aí quando você vai ver, o INSS chegou a comunicar e a pessoa não atualizou o endereço, morava de aluguel, foi para um outro endereço, né, que ela queria saber mais informações sobre aquela situação. Então, isso é muito importante. Mantenha sempre o seu endereço atualizado, e-mail, acompanhe o meu INSS, porque isso aí pode causar um grande problema lá na frente, porque não foi fácil, não. Rever tudo e depois ter que pedir o retroativo. E nada é de um dia para o outro, né, doutora? Sempre demora, tem que agendar, tem que marcar, tem que correr. Não é rápido. Agora pode falar, doutora, da prova de vida. Não, então, basicamente, até pegando o gancho disso, porque na verdade, assim, é o que eu falo muito para os clientes também. Agora, a gente não tem mais o atendimento presencial como a gente tinha antes da pandemia. Primeiro que, assim, eles nem retornaram ainda, mas mesmo quando retornar, a expectativa é que a gente só tenha um atendimento agendando, mesmo o advogado, porque precisa ter esse controle de pessoas
né, entrando e saindo da agência por ser um local movimentado, né? Então, pelas questões das medidas, né, de segurança, para evitar a contaminação, então a gente tem também essa dificuldade. Antes, não. Antes, quando a gente tinha essa possibilidade de ir lá a qualquer momento, né, advogado, não Uhum. tinha que agendar nem nada, às vezes até ajudava um pouquinho, porque a gente ia lá e tentava, conversando com o servidor, agilizar alguma coisa. Hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue. Tudo que a gente precisa fazer é online, né? E se depender do atendimento presencial, que a gente nem normalizou ainda, né? A gente também vai precisar agendar. Então, a gente precisa ter esse certo cuidado, sim, com questões básicas, questões simples, e até o que a gente sempre conversa quando a gente fala sobre LOAS. O LOAS, o BPC LOAS, é um benefício que é muito complicado a manutenção desse benefício, porque não é um benefício previdenciário, né? A gente já falou Uhum. isso várias vezes. Né? É um benefício assistencial, e por ser assistencial, você tem que comprovar que você preenche aqueles requisitos. Não é um benefício que você conseguiu hoje que você vai ter para o resto da vida. Né? Então, por Aham. isso que é muito importante, principalmente quem tem o BPC LOAS, quem é beneficiário, estar atento a isso. Né? Porque a tendência do INSS também é de fato, ficar em cima de quem recebe o LOAS. Né? Então, tem essa questão de fazer o pente fino, e não só o pente fino, mas normalmente eles têm essa tendência de ficar em cima de quem recebe esse benefício por E ser doutora, assistencial. e eles, na verdade, essa questão de pente fino, essa burocracia do INSS, não somente para esse benefício, como até mesmo para a aposentadoria. Como que eles estão rigorosos, como que eles cavam ali a vida da pessoa. Nós estamos aqui com um pedido de aposentadoria, mas eles estão assim, cavando, cavando e lutando daqui, lutando dali. Aí o cliente chega e nem entende. Meu Deus, mas que tanta dificuldade. Mas realmente, então se pensa, se com a aposentadoria, que a pessoa faz jus, cumpre ali todos os requisitos, tem essa rigidez toda, imagina com LOAS. Né? A Com nossa certeza. dica para o cliente é sempre: você guarda todos os documentos, guarda, se mune de todas as provas para evitar no futuro dor de cabeça, porque realmente eles são rigorosos ao extremo. Com certeza. E ainda mais durante esse período de pandemia, né, acabou saindo essas medidas de antecipação, sem uma análise de fato apurada da situação. Né? Então, eles ficaram com essa questão de dar uma atenção a isso, né, aos benefícios que tiveram antecipação, para o quanto antes eles conseguirem também verificar se de fato a pessoa apresenta, né, a incapacidade, no caso do benefício de auxílio-doença, ou se de fato a pessoa é uma pessoa com deficiência, né, Uhum. precisa ser analisado por causa disso, né, porque de fato houve essa antecipação. Eu acho que foi uma boa medida, uma coisa importante de fato, mas a gente tem esse certo receio. E por essa questão toda instável que a gente vive, é importante a gente ter esse certo cuidado, sim, com coisas simples, que é manter um endereço atualizado, quer verificar também o seu aplicativo, o seu site. Basicamente, todo mundo tem agora acesso, quem não tem, né, entre em contato com alguém que possa auxiliar também, porque não é tão complicado assim, a menos que tenha uma divergência no sistema do INSS, né, para você não conseguir fazer o cadastro, mas fora isso, tem ficado até um pouco mais fácil, em alguns casos, conseguir esse acesso. Né? Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem agora. Não adianta também ficar só reclamando, né? Porque às vezes a pessoa fica só Verdade. reclamando. Mas, assim, a gente tem que se adequar. Né? E como o INSS se adequou foi dessa forma. Né? Então, assim, de novidades, mais seria nesse sentido. O BPC Loas, ele também já foi também informado nesse sentido, que a gente precisa ter um pouquinho de atenção, eles vão ficar em cima disso, agora com o retorno. Mas, basicamente, o que a gente tem de maior novidade é essa questão do pente fino com relação aos benefícios e com relação à expectativa do retorno do INSS. Né? De resto, a gente tem conseguido trabalhar, eles estão fazendo os atendimentos, estão fazendo pelo menos a análise, apesar de não ser uma análise tão apurada assim, tão satisfatória como a gente gostaria, mas eles estão dando andamento aos processos, né? Então, Eles têm então. pelo menos
feito os pedidos de exigência, analisado, por mais que não estejam analisando tão adequadamente, mas pelo menos eles estão tentando dar andamento nesses benefícios durante esse período. Então, assim, a gente tem um saldo positivo em alguns momentos, eu acredito. A gente vinha de uma dificuldade muito grande de conseguir as análises dos benefícios que a gente fazia. E, basicamente, quase todos que eu tenho, eles já fizeram a análise, né? Não foram satisfatórias em todo sentido, a gente teve que dar andamento, mas pelo menos já teve essa primeira análise, o que já nos ajuda, né, a dar andamento e conseguir agilizar de alguma forma. Aham, Então, doutora? Não, pode falar. não, pode falar. Não, pode falar. Não, eu só queria cumprimentar aqui, ó, as pessoas que nos prestigiaram com a presença, a Laria Assis, a Dica, a Malu, acho que são até só conhecidos, né? O Cleone entrou aí, a Elisa, o Davi, agradeço ao Cleone a presença. O Davi dizendo aqui em relação às instruções de guardar documentos. Faz parte de nossos treinamentos. Funcionários não costumam guardar documentos corretamente. E nós estamos passando com isso, passando em relação a isso com documentos das pessoas que pagam, né, o carnezinho e jogam fora, doutora. E o que acontece? No sistema do INSS também não consta. Aí começa aquela nossa luta de como provar. Se lá não consta, aí começa a correr atrás, lutar. Então, realmente é necessário guardar cada carnezinho que você paga, que são provas, até mesmo tirar cópia, que eu peguei alguns aqui que estão apagadinhos, né, doutora? Apagadinhos, e isso é fundamental. Pode continuar. Eu tenho comentado muito disso também com até alguns vídeos que eu já fiz no meu perfil falando sobre a importância de você guardar documento. Né? O pessoal mais velho, assim, mais antigo, eles tinham essa noção, acho que um pouco mais do que o pessoal mais novo, né? Nova geração. E até tem uma cliente minha que estava aqui assistindo, não sei se ela ainda está, do Claudete, que ela quando ela foi no atendimento, ela levou toda a documentação que eu precisava. Eu falei assim, nossa, eu precisava de tal documento, a gente vai ter que pedir uma declaração e tal. Ela, não, acho que eu tenho, peraí. Ela, assim, ela tinha todos os documentos guardadinhos, bonitinhos, tudo que a gente precisava. De 90 e pouco lá, ela tinha. Então, assim, é importante porque, na verdade, a gente nunca sabe, não só para o previdenciário, até no trabalhista, né? Porque o Verdade. pessoal acaba pegando o olerite, joga fora, acha que não serve para nada, né? Pega o olerite, conferiu ali, tá bom, não vou ficar guardando documento. Apesar de hoje ter bastante empresa que trabalha com o digital, né? Com o olerite digital. Mas mesmo assim, né, o pessoal não guarda, documento que recebe da empresa não acha que A não serve geração para de nada. agora não guarda, não. Não guarda. Então, assim, é muito importante. E agora, assim, uma coisa que é boa é quem tem acesso ao INSS, ele consegue, ao meu INSS, consegue verificar como é que estão as contribuições também, né? Verificar se está tudo certinho lá, se está constando a sua contribuição, porque na verdade é aquilo que a gente já comentou também algumas vezes quando a gente vê. O INSS, ele faz o gerenciamento de tudo isso através do cadastro que a gente chama de CNIS. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa confrontar o que está constando no CNIS com o que de fato consta quando a pessoa trabalhou, se a pessoa foi autônoma, né? E assim, o pessoal um pouco mais velho, eles não pegaram o sistema já consolidado do CNIS. Uhum. Eles pegaram ali enquanto estavam sendo implantado ou mesmo já trabalhavam antes da implantação, né? Lá em 70, 70 e pouco, 80. Então, eles tiveram às vezes, principalmente o que a gente tem mais dificuldade são esses registros antigos de 70, 70 e pouco, porque não consta no CNIS e a pessoa também não tem nada. Né? Então, assim, às vezes tem na carteira de trabalho, mas não tem lá a evolução do salário, então também isso prejudica um pouco, porque a gente trabalha com os valores que de fato foram contribuídos. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Eu tento trazer isso para o pessoal, porque é interessante agora que você tem a possibilidade de acompanhar. É legal você ver se até se a sua empresa está contribuindo corretamente, né? Exatamente. Se de fato está o valor correto. Porque assim, a gente trabalha tanto com a boa-fé quanto com a má-fé. Às vezes acontece de ser uma empresa grande que acaba confundindo um salário com outro. Eu já vi casos assim, né? De na hora que lançou, não foi má-fé. Né? Ela, simplesmente a pessoa que lançou
a contribuição ela inverteu dos funcionários, né? Então, assim, contribuiu no valor menor para ele e era do outro funcionário, mas isso prejudica na questão do valor do benefício. Então, é interessante a gente ver, da mesma forma que há empresas que não contribuem, né? Deixam de contribuir porque é uma coisa que eles acham que não prejudica o funcionário, né? Então, Uhum. mas assim, não, mas se ele está constando como trabalhando, se ele precisar pedir algum benefício, ele não vai ser obstado de receber. Não, não vai, né? Mas prejudica porque o INSS considera como um salário mínimo. Então, se é uma pessoa que está recebendo pelo menos o teto, né? Ela trabalha e recebe o teto. Eles consideram um salário mínimo. Olha a diferença que a gente tem. O salário mínimo é 1.045. O teto é 1.600, 6 mil e pouco. Então, assim, tem Uhum. uma diferença muito grande. Com Né? Então, a gente precisa ter certeza. essa atenção. Tem muita coisa que a gente precisa ter atenção. E essa questão digital veio para ajudar. Pelo menos eu acho muito interessante. A gente tem também a carteira de trabalho digital agora. Então, tem Verdade. várias coisas que vieram que a tecnologia nos ajuda, né, a nos manter informados e também a acompanhar, porque essas questões repercutem sim na vida do empregado, né, e do segurado. Então, a gente tem que ter, com certeza, esse conhecimento e saber, né, utilizar ao nosso favor as tecnologias, não só para as redes sociais. Verdade, com certeza. E muitas empresas, como a doutora disse, empresas de porte grande, com muitos funcionários, pode acontecer de dar realmente uma falha aí, né, em comunicar o INSS, pagar de forma devida, e já em outros casos tem a má-fé também, empresas querendo se valer para poder não, né, tentando de forma indireta, acaba que realmente prejudica o empregado, né? Mas nós estamos com um caso semelhante a esse, aonde não consta, né? A gente pegou o CNIS, não consta nada. Ou seja, aquela empresa que nem sequer registrou o funcionário ali. Tem um registro, mas não tem nenhum valor ali, não custa nada. Ou seja, olha como o empregado será prejudicado nessa situação. Então, hoje, você que está nos acompanhando, você tem o acesso ao meu INSS, fique lá acompanhando, você pode acompanhar tudinho, para que não venha a ser prejudicado amanhã. Com certeza. Da E, mesma forma, doutora? eu também oriento no sentido do FGTS também, né? Porque a empresa Verdade. tem muito costume, algumas empresas têm muito esse costume de não fazer o recolhimento do FGTS nem da contribuição previdenciária. Então, eles fazem, o que eles fazem? Quando a pessoa é demitida, eles fazem um recolhimento global do FGTS porque precisa para a pessoa poder levantar. Agora, a contribuição previdenciária, o pessoal esquece, né? E aí fica por isso mesmo, porque no sistema não consta nada. E aí, se lá na frente a pessoa não tem uma evolução salarial e ela trabalha muito tempo na mesma empresa, fica complicado, né? Porque, na verdade, assim, hoje em dia também não tem muito mais esse costume como antigamente tinha. Antigamente, eles anotavam tudo na carteira de trabalho, né? Qualquer evolução, férias, tudo constava lá. E hoje em dia a gente pega umas carteiras de trabalho recentemente que não tem evolução de nada. Sei Nem quando não. a pessoa muda de função, eles alteram na carteira de trabalho. Então, assim, isso prejudica muito também, até por isso que por tudo isso que a gente comentou até agora, né? Porque aí não consta no CNIS e para o INSS é assim. Não consta no CNIS, cabe ao segurado comprovar. O segurado não comprovou que o valor é maior, ou se de fato ele trabalhou naquela empresa, ou ele não vai considerar, ou se ele considerar, ele considera como um salário mínimo. Isso pode te prejudicar, a Com depender do certeza. salário que você recebia, vai prejudicar no valor. E ainda mais agora que a gente tem um novo cálculo. Né? Então, essa também é a nossa preocupação, porque o cálculo reduziu também a nossa alíquota aí de pagamento, e quanto menos você tiver constando lá de salário, menor vai ficar o seu salário de benefício. É isso aí. Em relação ao FGTS, não são poucas empresas, tá, doutora, que não fazem o devido depósito ali. Estamos pegando algumas que os funcionários estão saindo assim, com a mão na frente e outra atrás. Sem, a empresa não fez nenhum depósito, É né? muito comum. Geralmente essas empresas fechando as portas e acaba que chega na fase de execução, não tem bens, não tem como pagar esse empregado. Então, olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Muitas aí
dizendo, né, falência, abrindo falência e nada. Pegamos aí uns, acho que foi 5, 8, não foi? 8. De uma empresa que fechou as portas sem sequer dar o aviso prévio para o empregado. Aviso prévio, 13º, férias, nada, nada. Fechar. Os empregados chegaram para trabalhar, as portas estavam fechadas. Tinha empregado de 15 anos, 10 anos, sem os depósitos do FGTS. Olha o prejuízo. E agora olha a empresa que não tem como pagar nessa falência. Então isso é muito sério. Quem tiver condições, quem puder realmente estar sempre acompanhando, tem que fazer para não cair no prejuízo. Luiz Paulo hoje está aqui trabalhando aqui do nosso lado, não pôde participar, mas dá um olá aqui, doutora Daiane. Quer alguma pergunta? Alguma pergunta? Quero, no momento não, graças a Deus. Nenhuma dúvida. Foi tudo muito. Você está acompanhando a gente na live? Não, estou trabalhando aqui. Ó. Uma corda de uma grávida de instrumento lá no. Ele tá com prazo hoje aqui, está desesperado. Aqui na correria nós estamos com prazo, doutora. Mas... Não, eu sei como que é. Aquela eu sei como é, pode ficar tranquila. Dá tchau para ela. Ó, o irmão Davi está aqui, o pessoal daqui, dá um abraço a todo mundo. Não, é difícil, é complicado. E doutora Daiane? Eu recebi muita, só para concluir, eu recebi muitas reclamações, pessoal, muitas pessoas me perguntando agora no começo da pandemia, quando saiu essas medidas de liberar FGTS, quem tivesse, né? A pessoa, quando foi ver, ela não tinha nada. Está trabalhando 5 anos na empresa e ela achou que ela fosse conseguir levantar pelo menos um salário mínimo para ajudar também nessa situação toda. Quando ela viu, ela não tinha direito porque não tinha nenhum depósito. Doutora, que então, triste eu recebi bastante questionamento nesse sentido. E é complicado porque, assim, a gente vai fazer o quê? Né? A gente tem uma dificuldade com a rescisão indireta por causa disso tão somente, né? Então, sim, por isso que, de fato, as empresas começaram a instituir essa cultura, né? De não fazer o recolhimento da FGTS, de não fazer o recolhimento da contribuição previdenciária, porque, de fato, é um valor que eles, né, a depender da empresa, é um valor alto que eles, por mês, têm que fazer, né, de recolhimento. Então, eles acham que é muito melhor aguardar quando a pessoa vai ser demitida, eles fazem um recolhimento total lá e resolve. Né? E quem dera se todas fizessem um recolhimento total. Agora, como essas que estão fechando as portas, então, ainda mais... Só que nessa questão, nesse momento aí que veio, que impactou várias coisas, o que a gente teve foi justamente o contrário, né? As empresas fecharam, não pagaram nem as verbas rescisórias. Quem dirá fazer o recolhimento do FGTS em atraso. E isso é frustrante para o empregado. É frustrante, porque ele está com uma expectativa e ele pensa, não, igual o caso de enchente ou caso dessa pandemia, eu vou sacar o meu FGTS, já conta lá com R$5.000. E quando vai ver, zerada a conta, nenhum recolhimento. Realmente é frustrante, decepcionante e, infelizmente, muitos de nós, como profissionais, ficamos até mesmo com as mãos atadas diante da frustração também na parte da execução, onde a empresa, né, oculta bens, oculta patrimônio e não tem como pagar. Né? A conta bancária da empresa também zerada, tudo em nome de laranja, e o empregado muitas vezes não entende, mas doutora, eles estão com imóvel grande, eles têm carreta, têm ônibus, o que está acontecendo? Nada, doutora, em nome deles. Nada. Tudo em nome de terceiros, tudo em nome de laranja, ocultando bens, patrimônio, valores, e assim vai. Realmente estamos numa situação muito delicada, é uma situação em que muitos empregados saem daí prejudicados mesmo, né? Até mesmo em relação ao vínculo empregatício, muitos empregados que ficaram naquela esperança de assinar carteira, assinar carteira, assinar carteira, e agora tivemos o reconhecimento do vínculo, a sentença reconheceu o vínculo, reconheceu o direito, e a empresa não tem nada. Frustrante, né? Doutora, vou deixar o tempo aí para a senhora finalizar,
das suas, como diz Luiz Paulo, suas considerações finais. Se o pessoal tiver Aqui. alguma pergunta. Tudo bem, Doutora, tudo doutor? bom? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, eu não pude participar hoje, mas eu queria deixar meu abraço, tá? Meu agradecimento também Não, pra deixa eu doutora. ouvir também, tá? Dizer que na próxima estaremos juntos e dizer pro pessoal Com que nós estamos preparando muito conteúdo para passar para vocês. Eu estava lendo Bom, estou trabalhando aqui um agravo de instrumento lá no TST, né? Graças a Deus não foi negado o provimento, né? Quem recorreu foi a parte... Negaram? Foi a Ai, parte... que bom. Foi a parte, né? Foi a reclamada, né? Foi a empresa, nós estamos pelo reclamante, pelo trabalhador. E foi negado o provimento lá, tivemos êxito mais uma vez, graças a Deus. Mas estamos preparando muitas coisas legais. Te convido também a doutora a participar com a gente, acompanhar nossas publicações. E todo sucesso para a doutora, tá bom? Que Deus abençoe. E que essa destravação do INSS ocorra o mais rápido possível. Pessoal, um abraço para todo mundo, tá bom? Na próxima eu estarei com vocês. Tchau. Obrigada, Irmão Davi doutora. tem uma pergunta aqui, ó. Davi Vieira tem uma pergunta. Isso é com a doutora Daiane. Pode Vamos lá, fazer, Davi. pode fazer. Aproveita. Aproveita que estamos aqui. Vamos tentar responder, né? Porque essa confusão tão grande, a depender do que for. Ó, Davi, não pega a gente de saia curta, não, hein? Vamos ver a pergunta do Davi, hein? Doutora, em São Paulo agora, em meio a essa pandemia, como está a situação? Está tudo se normalizando? Então, basicamente assim, doutora, até o que a gente, da última vez que a gente fez live, a gente tinha conversado também, né? Aqui, particularmente, né, o pessoal não aderiu muito a essa questão da quarentena desde o começo, né? Aqui, se o pessoal ficou em casa na primeira semana, assim, corretamente, foi muito, né, até pela questão, né, de São Paulo, aqui a capital, ter uma concentração de empresas, de comércios, né? O pessoal acabou ficando um pouco impaciente, né, com essa questão e acabaram não seguindo as restrições, nada disso. Atualmente a gente vive aqui como basicamente não existisse. A única coisa que eu vejo quando eu saio, preciso resolver as coisas, é que o pessoal tem usado a máscara, até porque é uma coisa que é, né, exigida para você entrar nos locais. Mas andando pela rua mesmo, você vê muita gente que não está usando máscara. Né? Se você passa nos parques, nas coisas aqui, o pessoal está sem máscara, andando normalmente. Né? Então, assim, aqui em São Paulo, a gente teve uma dificuldade muito grande com relação à adesão. E é difícil, né? Porque a gente não tinha uma fiscalização, né? Nunca houve a fiscalização, né? E aí também os nossos governantes aí não estavam tão empenhados, digamos assim, né? É um conflito. Não, aqui na Orla, todo mundo caminhando aqui na Orla da Praia, caminhando, bicicleta, ninguém usando máscara. Até porque, doutora, é o incômodo você de máscara ou caminhando ou pedalando, né? Aí, ó, Davi mandou a pergunta com a doutora. Leia aí, doutora. Há uma maneira de melhorar a comunicação com o empregado sobre esses detalhes técnicos? A cultura do sindicato politizado retirou o direito de informação. Há uma possibilidade de mudança? Então, o que eu acho basicamente é assim, uma coisa que eu prego muito, Davi, é assim. Eu acho que a gente já faz esse trabalho, tanto, né, o pessoal da Moreira Freire, tanto a doutora Sinamita, doutor Luiz Paulo, a gente faz esse trabalho de levar essa informação. Né? As pessoas elas precisam entender quais são os direitos delas, para elas poderem buscar essa questão. A gente teve essa questão do sindicato, de fato, a partir do momento que houve, né, essa possibilidade de você não ficar mais filiado, você não tem que pagar, nada disso, o pessoal enxerga isso como um gasto. Essa que é a maior dificuldade. E também eu, por um lado, acho que os sindicatos eles não aproveitaram a oportunidade de se fazerem necessários. Verdade. Porque, assim, muitos dos sindicatos não atuam com eficiência, não atuam ferreamente na prevenção, né, no auxílio aos trabalhadores. A gente vê alguns sindicatos fortes, né, como o sindicato aqui, que a gente tem até a central, né, sindical aqui em São Paulo, que é a CUT. Ela é muito forte aqui em São Paulo, ela atua muito ferrenha, né, na prevenção, na busca de direitos. Então, assim, é um dos sindicatos que a gente vê que não houve a desadesão, né, do pessoal. O pessoal não optou por não continuar filiado.
porque de fato eles enxergam, né, esse trabalho efetivo. Mas a gente não viu, pelo menos assim, aqui em São Paulo, né, o que eu tenho mais essa atuação, a gente não viu o movimento dos sindicatos de se fazerem necessários, né, de explicar para o pessoal que o sindicato não é um custo, né, o sindicato é uma forma de auxiliar o empregado. Mas para isso você precisa mostrar também o trabalho, né? Então, assim, eu enxergo desse sentido. Mas, de qualquer forma, eu sou uma ferrenha defensora que cada um precisa entender quais são os seus direitos, né? Porque, assim, antes a gente vivia numa era que não tinha essa informação. Hoje, quem não se informa é porque não quer, né? Então, assim, qualquer rede social você consegue obter informação muito boa, né? Tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube, como no Google. O que você precisar, você consegue achar. Então, eu acho que também tem que partir um pouco das pessoas fazerem esse movimento de busca de informação, né? Porque, assim, eu posso dar a informação, mas as pessoas também precisam fazer a parte delas, né? Eu escutei uma frase muito interessante, que o mundo pode fazer qualquer coisa por você, menos a sua parte. Legal, muito bom. Excelente. Uma frase que, assim, de fato né? Porque se a gente dá é, a informação está livre, está aberta, né? É pública, né? Então, assim, acho que as pessoas elas precisam aproveitar um pouquinho essa questão da informação. Sim, com certeza. Tanto Sumiram mesmo. também, Davi, que assim, durante a pandemia, no começo da pandemia, a gente esperava uma atuação muito boa dos sindicatos, até para se mostrarem necessários. Eles perderam a oportunidade, na minha opinião. Porque no começo da pandemia, enquanto a gente não tinha as MPs, era um momento que o funcionário estava precisando de um apoio do seu sindicato. E a maioria dos sindicatos, eles se omitiram, eles não auxiliaram. Eu vi muitos colegas que estavam tentando fazer acordos da parte das empresas, buscando os sindicatos simplesmente fecharam, não tinham canal de atendimento, não tinham interesse em fazer esse acordo sindical. Então, assim, os sindicatos, de fato, eles perderam a força e parece que eles também desistiram de mostrar que eles são importantes. Verdade. É importante o que o Davi disse em relação a que o sindicato ele ficou meio que politizado, de fato. Ele não abraçou a causa do empregado. Ele fica neutro. A partir do momento que ele fica neutro e não agarra ali o empregado, não luta pela causa do empregado, o empregado já olha com descrédito, já não olha com aquele valor. Então, por essa razão, muitos, quando surgiu nessa possibilidade de desvincular do sindicato, optaram. Porque a razão maior é o quê? Eu quero uma defesa. Eu quero alguém que lute por mim. Eu quero alguém que vista a camisa por mim. E não foi o que aconteceu, né? E não é o que está acontecendo. E nessa pandemia vimos isso. Uma omissão. Em relação aos supermercados, muitos reclamando, aos motoristas, aos trocadores, tudo. Onde que estava o sindicato? Né? Doutora, a nossa live está chegando ao fim. Você pode se despedir aí do pessoal, Davi, a Carla aí entrou, a Leda, a Dalila, Moisés, todos que nos acompanharam. A nossa gratidão, o nosso forte abraço. Continue aí conosco. Muito obrigado. Doutora Daiane. Gente, muito obrigada. Primeiro, né, eu gostaria de agradecer o convite. Vocês sabem que eu fico muito feliz em participar, né? Sempre que vocês me chamarem, eu virei. Eu fico muito feliz em participar. Eu já te convidei para vir em Vitória, Espírito Santo, para conhecer a nossa terra. Deixa passar a pandemia e essas confusões todas que a gente marca. Então. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas quero muito conhecer. E, então, gostaria de agradecer muito, gostaria de agradecer o pessoal que acompanha também, Davi que fez a pergunta. É sempre bom a gente trocar essas ideias, trocar um pouquinho de informação, até mesmo fora do nosso tema, porque, de fato, isso é um momento que a gente tem para trazer informações, para levar o máximo, né, de conhecimento. Eu sempre penso nisso, eu tento ao máximo levar o máximo de conhecimento, porque eu acho que quanto mais pessoas
forem esclarecidas, melhor a gente torna a nossa sociedade, né? Melhora a nossa sociedade, melhora todo o nosso trabalho, até como advogado, né? Então, assim, é muito bom tudo isso. E o pessoal, né, vocês fazem um trabalho muito bacana aí na Moreira Freire. Eu tenho que fazer aqui também um pouquinho. A gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha e, Vamos se Deus sim. quiser, a gente consegue levar esse conhecimento adiante. Então, muito obrigada, fico muito feliz. E se restar alguma dúvida, o pessoal já sabe, pode mandar para vocês ou mandar lá direto para mim também, que a gente vai resolvendo. Opa, vamos sim, Davi. Vamos conversar. A gente faz sim. E Estou eu sempre à que, disposição. e eu que agradeço, né, a sua disponibilidade, agradeço sempre, né, a sua prontidão aí, estar conosco. Muito obrigado. A Tayama que nos acompanhou, a Dalila, Davi, obrigada a todos. Gente, a live vai cair. Um forte abraço e boa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Doutora, um abraço. Um Obrigada. abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. E agora?